Bom dia a todos. Já de início, mais uma vez, agradeço o convite e a oportunidade de estudar o Evangelho com todos nessa casa, que é sempre uma alegria estar aqui, uma casa que vibra a alegria, é diferente e sem nenhum tipo de crítica, mas em alguns ambientes espíritas nós não encontramos esse acolhimento. E a pessoa que procura o centro espírita, com raras exceções, ela procura porque provavelmente ela já rodou inúmeros outros lugares e não encontrou o aconchego para os traumas e as angústias, na maioria das vezes vinculadas a desencarne de pessoas que elas amavam e acham que deixaram de existir. Então, o centro espírita ele precisa ter essa vibração de carinho, de fraternidade, esse sentimento de irmandade, que você chega, parece que você chegou na sua casa. E o Nenê tem isso. Então, quando a gente vem para cá, seja para estudar ou para conduzir o estudo, é sempre muito agradável. Eu espero que a casa continue com essa vibração, que só existe por causa da vibração individual dos trabalhadores e dos frequentadores. Então, mérito por tamanho aconchego àqueles que vêm à casa. O que separamos para conversar hoje é um tema que nos traz muito, não sei nem o verbo, é uma certa até vaidade de estudar dentro do Espiritismo, que considera, dentre as propostas e promessas do Cristo, como o Consolador prometido. Nós espíritas adoramos dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, e nós acreditamos fielmente nisso. Mas Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, não coloca o Espiritismo Consolador, ele coloca o Cristo, dando a entender que o Espiritismo é uma extensão do trabalho que o Cristo começou, que o Cristo trouxe. Nós não podemos perder essa essência, porque nas passagens que sugerem um Consolador futuro, tem uma condição para que esse Consolador seja percebido e recebido. E nós esquecemos dessa condição. E acima de tudo, o Consolador que vem relembrar os ensinos do Cristo, porque ele deixa bem claro que ao longo do tempo nós esqueceríamos da sua essência. Isso está na Bíblia. Então, antes de assumir essa postura, às vezes até autoritária, de que apenas o Espiritismo irá consolar os corações contemporâneos, nós temos que lembrar que o Espiritismo é derivado da doutrina de Jesus, que tem a essência, a lei de Deus, que é a lei do amor. Este sim consola os corações. O amor consola. O Espiritismo esclarece. Mas nós não podemos esquecer que na abertura, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz: Espíritas, antes de tudo, amai-vos. Depois, instruí-los, como consequência natural de um amor sólido, concreto. Então a instrução é necessária, mas a instrução fria, ela não digo que inútil, mas é pouco eficiente, digamos assim. Pois bem, o Cristo, o Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre gosto de lembrar, já fiz isso em outras oportunidades, e farei muitas outras, porque de certa maneira isso transformou a forma com que eu entendo o Evangelho. Não que eu entenda muita coisa, mas me ajudou a distinguir as partes do Evangelho segundo o Espiritismo, que na maioria das vezes, no nosso Evangelho no Lar, nós abrimos de forma aleatória, e tem seu mérito, é um momento de um estudo curto, uma reflexão, onde a família vai fazer um debate, é um estudo rápido. Então nós abrimos de forma aleatória e lemos um trecho e depois fazemos a sequência de arguição. Mas em alguns momentos eu percebia, principalmente na minha juventude, que ora caía num trecho bíblico, onde você via lá as descrições tradicionais, João capítulo 1, versículo de tal. Tinha hora que caía em uma parte e tinha uma assinatura de alguém que já morreu e que eu não sabia quem era. Tinha hora que era uma leitura mais fácil de entender, isso me confundia muito. Porque, de fato, o Evangelho segundo o Espiritismo ele foi planejado para ser uma cartilha. É um livro didático de ensino da conduta moral da criatura humana na Terra. Então, Kardec não se preocupou em fazer uma ordem cronológica da vida do Cristo, mas isso está escrito na contracapa das versões mais recentes da fé,
Kardec extrai da doutrina do Cristo os pontos morais, porque de todas as máximas do Cristo, isso são palavras da Febre, há algumas que não há discussão em nenhuma das crenças que seguem o cristianismo, o ensino moral. Enquanto alguns dogmas são motivos de debate e contrariedades, os ensinos morais são inatacáveis. Então a preocupação de Kardec foi extrair trechos que tinham Cristo ensinando algo relacionado à moralidade, ou um episódio de relação com a sociedade, ou um episódio de relação com o seu ambiente mais íntimo, só os discípulos e os seus companheiros, mas que ali tivesse uma instrução clara de como nós devemos nos portar diante da vida. Para o Espiritismo, moral é a regra de bem proceder, a capacidade de distinguir o bem do mal, bem para todos. Então, toda vez que eu me comporto de forma moral para com os meus semelhantes, segundo o Espiritismo, eu estou me esforçando ao máximo para colocar os meus interesses pessoais abaixo dos interesses coletivos. E a minha ação deve ser racional, porque eu tenho que ter a capacidade de prever as consequências, distinguir o bem do mal e agir voluntariamente no bem para todos. Então, mais uma vez, é necessário instruir-nos para que a gente possa adquirir essa capacidade de prever consequências. Inevitavelmente, como a vida é cheia de adversidades, nós ficamos com dúvida de como agir em certos casos. Quais recursos estão à nossa disposição para distinguir o bem do mal naquela situação X ou Y? O ensino do Cristo. Então, por isso que nós falamos que o Cristo é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre, porque ali em todos os episódios redigidos pelos evangelistas, tem claras instruções de como nos comportar em via pública, diante da multidão, no espaço íntimo, na família, na relação solitária da instrução ou de uma conversa fraterna com um único semelhante. Tem das mais variadas situações o Cristo se portando diante dos problemas da vida. E ele sempre agia com o interesse coletivo. E os ensinos dele são para o espírito imortal, o que sugere que 2023 anos depois, eles ainda são válidos e ainda são um caminho certeiro para uma ação moral e centrada no bem de todos. Então ele nos consola e ele nos conduz. O Cristo Consolador tem 2 trechos bíblicos. E na sequência, só retomando, antes que eu me perca, o Evangelho segundo o Espiritismo tem as citações bíblicas, que não são cronológicas, mas tem o foco no ensino moral. A segunda sessão são as instruções do Kardec, onde ele interpreta, segundo a luz da doutrina espírita, adicionando uma explicação que não ficou tão clara naquela época, mas agora nós temos provas concretas ao longo da história da reencarnação e da imortalidade da alma. Então Kardec completa, explica, descreve aqueles episódios de uma forma mais abrangente. E depois ele fecha o capítulo com as instruções dos espíritos, que são mensagens psicografadas do plano espiritual, recebidas por cartas, às vezes, de centros que Kardec confiava e mantinha relação por correspondência, mas que ratificam aquela mensagem, mostrando, olha, seja na Terra ou no plano espiritual, o ensino é o mesmo. Então, essas 3 sessões fecham um raciocínio, fecham um conteúdo e preparam o leitor para o conteúdo seguinte. Então, Kardec pensou sequencialmente o entendimento do Evangelho. Os primeiros capítulos são um bloco preparatório, para que a gente entenda que essa lei é universal, que vem desde Moisés, que passa pela necessidade de entendimento que a vida não existe apenas aqui na Terra, e que passa pela sequência o entendimento de que retornaremos aqui e em outros lugares para esse aprendizado contínuo. Então, nós sempre temos, no capítulo anterior, uma preparação para entender o tema em questão, e esse tema vai preparar para o tema seguinte. No Cristo Consolador, isso não é diferente. Nós acabamos de estudar o capítulo que fala sobre as aflições, sugerindo que para encontrar o alívio das aflições, nós devemos procurar que caminho? O Cristo Consolador. Mas para adquirir essa consolação,
nós temos que nos preparar para transformarmos-nos de dentro para fora. E essa transformação ocorre pela busca da humildade. Por isso, o próximo capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Não é isso? Então percebam a sequência lógica. Kardec já sugere qual é o mecanismo de consolação proposto pelo Cristo. E curiosamente, na maioria das citações bíblicas que abrem os capítulos, também é aquela que dá o nome ao capítulo, porque é o tema principal. Só que nesse em especial, o que dá o nome ao capítulo vem depois. A primeira citação bíblica que vai começar o diálogo do Cristo Consolador, para a gente entender como Cristo vai nos consolar, é o jugo leve. É como se Kardec quisesse nos dizer, olha, antes de você entender como Cristo consola e qual é esse Consolador prometido, que ele falou que virá em outros tempos, você tem que entender que existe um pré-requisito antes para que essa consolação se instale no seu coração. E aí ele apresenta a passagem que popularmente a gente chama de o jugo leve. É ela que abre o capítulo. Pela lógica, deveria abrir o capítulo já Jesus falando de consolação. Não é? Mas não é esse trecho que Kardec separa. Kardec separa o trecho do vinde a mim. Esse trecho está em Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Final do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. O trecho é o seguinte: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde. Olha só, brando e humilde. Preparação para o próximo capítulo. Olha o trecho que Kardec recorda. Brando e humilde de coração. E encontrarei o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, vinde a mim. Aceitai o meu jugo. Todos sabem o que é jugo? Jugo é aquele instrumento aonde se colocava os animais para puxar uma carga mais pesada. Lá no interior de São Paulo, onde eu venho, a gente chamava isso de canga de bois. Né? Se colocava bois, geralmente é boi, né? Mas cavalo também às vezes se coloca, mas mais boi. Animais mais robustos, onde aos pares você traciona uma carga mais pesada, que o animal sozinho não conseguiria levar, e que dirá o homem com os braços frágeis que tem. Né? Então é um instrumento de trabalho, jugo é um instrumento de trabalho, onde na maioria das vezes o animal que já está adestrado arrasta o animal mais indócil para que eles tenham uma direção certeira onde a pessoa pretende levar a carga. Né? Então perceba que Jesus oferece uma consolação se você trabalhar. Né? Mas o trabalho, segundo ele, é leve e suave, porque ele é humilde e brando, então ele não vai exigir que se faça nada que cause ferimentos, que cause angústias, transtornos maiores do que já se tem. Mas a consolação, esse vinde a mim, exige uma ação. Cristo não está indo até onde o sofredor se encontra. Ele pede que o sofredor caminhe até ele. É uma mudança de postura, de um socorro passivo para um socorro ativo. Esse é o trecho que Kardec começa a discutir o mecanismo de consolação que ele acabou de explicar, que é causado por duas variáveis principais: as aflições construídas na vida presente e as aflições construídas na vida passada. Ele vai trabalhar todo o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, com essa dualidade: sofrimentos, angústias, traumas, problemas que nós causamos e não conseguimos resolver, mas não percebemos que estamos causando o tempo todo, e alguns que realmente não estão ao nosso controle, mas que são derivados da nossa conduta em outras experiências. Então nós trazemos como resgate, seja para aprendizado, para expiação, para prova, derivado do nosso passado, nós enfrentamos um presente mais ou menos tortuoso. Mas essas dificuldades, elas não são mecanismos de punição, elas são mecanismos de reorientação.
Porque na grande maioria das vezes, mudar de comportamento, mudar de conduta, traz sofrimento. Porque a gente vai fazer uma coisa que a gente não acha tão prazeroso. Então eu preciso domar o ímpeto de fazer uma coisa que me dá muito prazer, mas que eu racionalmente já acomodei na minha cabeça que é equivocado, que traz mal para as pessoas que convivem comigo, mas ainda é uma delícia. Então eu seguro, eu freio aquela vontade e não faço. Seja responder mal criado, seja coisas ligadas à sensualidade, a prazeres físicos, beber, fumar, enfim, falar mal das pessoas. A gente racionalmente já sabe que aquilo está errado. Mas dá um prazer imenso quando a gente é o centro das atenções. Então, sabendo que isso é orgulho, vaidade, que às vezes constrange quem está ao nosso lado, a gente silencia. Mas como é difícil ficar quieto naquela rodinha, onde está todo mundo falando mal de fulano que não está ali. Muito difícil, a gente se coça. Mas é uma resistência voluntária baseado naquilo que eu já reconheço que é adequado. Mas nos traz sofrimento, que dirá os vícios físicos. Quem já tentou parar de beber, parar de fumar, enfim, não preciso ficar repetindo coisas que todo mundo já sabe do prejuízo da saúde, não é? Mas é muito difícil, e o esforço é de cada um, não tem como eu saber se fulano se esforçou mais ou se esforçou menos. O esforço é individual, mas todo mundo reconhece a necessidade de mudar. Então, essa mudança é uma mudança que traz angústias, que traz dificuldades, é dura essa mudança, porque todo instante eu tenho vontade de fazer o que eu fazia há milênios. Então, se eu continuar naquele mesmo padrão de comportamento, qual vai ser a consequência? No caso dos vícios físicos, o agravamento do meu aparelho, doenças, enfermidades. Eu vou colher as consequências daquele meu comportamento. Então, eu preciso me readequar. Eu preciso me reorganizar. Então, esse vinde a mim é muito difícil, porque é uma mudança de postura, de pensar no eu para pensar no nós. Porque o Cristo espera que nós façamos esse movimento de ir até Ele e nos integremos nessa falange de trabalho, que aí sim nós vamos perceber como os problemas terríveis escondidos, os infortúnios ocultos, que também é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, são muito mais comuns e frequentes do que a gente imaginava, porque nós estávamos com a visão cerrada naquele círculo que achávamos que era a bolha do mundo. Mas na verdade é a nossa bolha individual, não é? Então esse movimento de ir até o Cristo é muito difícil e muito necessário. Nesse processo de readequação, a consolação vem de forma espontânea. E uma coisa que nós desconsideramos é que essa palavra consolação tem uma acepção um pouco mais abrangente se nós formos na etimologia da palavra. Já vimos a etimologia da palavra jugo, que é um instrumento de trabalho para carregar cargas pesadas. E olha só, o Cristo é tão gentil que ele se propõe a dividir essa carga. É porque ele fala, vinde a mim e aceitar o meu jugo. Então, ele não está falando assim, pega meu jugo e leva. Ele vai com a gente. Então, olha só, que gentileza. Né? Mas consolação também tem um significado mais abrangente. Que no grego, onde foi escrito a língua principal dos evangelhos, o termo utilizado foi, eu não sei pronunciar, paracleto. Não sei se é paráclito ou paracleto. Faz um tempo que eu não falo grego, umas encarnações. Né? Eu aprendi no cárcere, viu? Não que eu fosse um grego, filósofo, nada disso. Provavelmente eu era um serviçal preso, lá escutava os guardas falar, mas enfim, nessa vida eu não tive oportunidade de estudar ainda. Então não sei se é paracleto ou paráclito. Mas o fato é que esta é a palavra que está escrita no Evangelho quando se trata consolação. Então, nesses episódios, a palavra que foi redigida por João, na passagem mais para frente, é paracleto. Paracleto tem sim o significado de aquele que conforta ou consola. Então está correto usar consolador, está tudo bem. Porém, ainda significa paracleto aquele que encoraja e reanima. Olha só que interessante. Então não é só porque a gente entende consolação, ou eu pelo menos entendi a consolação, aquele egoísmo terrível, né? A pessoa vem, enxuga, Rodrigo, não chora. Não é isso.
né, e te coloca no ombro, 3 tapinhas. Não é isso. Então, quando a gente entende que paracleto é aquele que encoraja e reanima, para você continuar lutando, opa, é diferente. A luta continua sendo minha, o que faz muito mais sentido no processo reencarnatório, não é? Mas o terceiro significado é mais curioso. Aquele que intercede a nosso favor em uma causa grave. Olha só, aquele que intercede a nosso favor em uma causa grave. Aquele que vai interceder. E qual não foi minha surpresa? Quando eu fui direto na Bíblia. Essa Bíblia, eu acho que eu já contei a história dessa Bíblia para vocês. Eu recebi essa Bíblia da minha mãe, porque não vou falar de novo. Eu tinha 11 anos e a minha mãe tinha a doce ilusão que eu frequentasse o catecismo. Minha mãe não ia na igreja, mas ela reconhecia a necessidade que eu tivesse uma crença. Ela era, como muitas pessoas, católico, não como praticante. Se a gente dá para considerar que alguém é católico, não pratica. E aí ela me encaminhou por volta dos 11 anos, e eu achei aquela experiência terrível. Tinha amiguinhos que eu não gostava na sala, a professora dava uns mapas para a gente pintar, inclusive hoje eu adoro mapas, não sei se foi experiência daquela época, mas o que me assustava era o fato de a gente se preparar para fazer a confissão. E eu ficava imaginando, mas eu vou falar para uma pessoa que eu nem conheço as coisas mais terríveis que eu já fiz. E aí a hora que eu falo, eu estou liberado? Parece que é uma coisa meio sem sentido, mas enfim. O fato é que minha mãe insistia, e eu vi que todo mundo tinha essa Bíblia de zíper. Minha mãe nunca foi aquelas de me dar as coisas que todo mundo tem, porque ela adorava falar que eu não era igual a todo mundo. Pois bem, e aí eu falei assim, vou pedir uma Bíblia de zíper, daquela capa de couro que ela não vai dar, vai deixar eu sair. E não é que ela comprou e me deu a Bíblia. Pois bem, fui alguns meses, mas aí realmente ela deixou que eu saísse, mas ela falou assim, um dia você vai ter que encontrar o caminho para Deus, né? Que eu ainda não encontrei totalmente. Depois ela se encontrou no Espiritismo, mas esse é um outro episódio. O fato é que a Bíblia ficou anos em casa. E quando a gente começou a fazer o estudo do Evangelho, nós tínhamos um grupo de estudo do Evangelho da ala jovem. Inclusive, alguns colegas que vinham aqui, né, o Baso, era desse grupo de estudo. Era uma delícia estudar. E nós fazíamos a visita dos episódios bíblicos que Kardec recortava, para entender um pouquinho o que estava acontecendo antes e o que estava acontecendo depois. Porque aí a gente consegue ter uma noção contextual, porque alguns episódios envolvem classes sociais, nomes que a gente não tem muita ideia. E se você só fica no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é maravilhoso, mas algumas passagens não ficam tão claras. Então a gente ia na Bíblia, estudava um pouco antes, um pouco depois. E quando eu fui estudar o Cristo Consolador, qual não foi a minha surpresa? Como está escrito Paracleto aqui nessa tradução da Bíblia lá da década de 90? Eu vou ler na íntegra para vocês aqui a passagem. Aonde tem a palavra consolador é no Evangelho de João, que é a próxima citação bíblica do capítulo, não é do Mateus. Do Mateus é o vinde a mim, que Kardec imaginou que a gente precisava entender antes de saber qual era o Consolador. Mas não está escrito Consolador nem Paracleto no Evangelho de João. Está escrito o seguinte, ó. Capítulo 14 de João, versículo 13 a 18. O que estava acontecendo aqui? Kardec é a popular Santa Ceia. Kardec, Jesus. Estava ali numa reunião mais íntima, diferente da primeira passagem, que Jesus estava em relação com o público. Ele estava falando para uma massa de pessoas que procuravam consolação, procurava alívio, e ele fala, vinde a mim. Aqui não, aqui era uma reunião mais íntima, então é um trato um pouco mais fraterno, ali, mais caloroso com os apóstolos de Jesus, tá? Então, naquele momento que Jesus fala que ele vai se despedir, que já estava no momento, mas que ele mandaria alguém para continuar o trabalho, e eles ficavam com dúvidas, enfim. Teve várias questões anteriores a essa passagem sobre a dúvida dos apóstolos, sobre o que ia acontecer com Jesus, para onde ele ia, porque ele falava que ele ia para um lugar onde eles não poderiam ir, mas que a hora que eles se preparassem, eles poderiam ir também, enfim. Eles estavam confusos, como nós ficamos naturalmente, e nessas muitas explicações que o Evangelho, o capítulo 14 de João traz, na Santa Ceia, uma delas Kardec recorda. E olha que interessante, isso aqui não está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o mesmo trecho, mas numa Bíblia
entre aspas, católica, digamos assim, né? Então, olha o significado de paracleto aqui, ó. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro advogado, para que permaneça com vocês para sempre. E aí ele continua. Essa frase a gente gosta bastante. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pôde acolher, porque não o vê nem o conhece. Advogado, não consolador. Kardec usa a palavra consolador, que não está errado. Mas é interessante você ver que aquela palavra tinha um significado mais abrangente. Advogado, salvo engano, a profissão que defende os direitos, não é? Então, para eu receber esse alívio, esse acolhimento, eu tenho que ter direito de receber. Porque se eu não tiver direito, não é meritoso receber algo que eu não tenho, digamos assim, o lastro para receber, né? Percebam como faz sentido o Kardec apresentar o vinde a mim? Porque indo até o Cristo, aceitando a oportunidade de trabalhar com Ele, eu adquiro o direito de entrar num estado de espírito mais feliz. Conquistar essa paz que é interior. E assim como no outro episódio, tem um condicional que a gente não presta atenção. O trecho é: se me amais, obedecerão aos meus mandamentos. Então, só então, eu pedirei ao Pai e Ele enviará. Então perceba que o Consolador está disponível. O advogado está disponível. Mas eu preciso entrar em sintonia com Ele, porque Ele existe todo o sempre. As leis de Deus existem para todo sempre. Mas eu preciso entrar em sintonia para sentir o benefício que ela traz nos corações daqueles que já se integraram nesse comportamento de amor absoluto. Enquanto eu continuar num comportamento de amor exclusivo, eu não sinto os benefícios, eu não sinto paz. Porque quando me falta a exclusividade, eu me revolto. Porque a maioria das pessoas, assim como eu, gosta de ser amado. Adoro ser amado. Mas amar é difícil, porque amar é uma dedicação absoluta ao outro, sem esperar nada em troca. Então esse vinde a mim é um chamamento assim: olha, venha experimentar o trabalho incondicional a benefício daqueles que sofrem mais que você. Porque você sofre, eu tenho certeza que você sofre. Mas se você olhar ao seu redor, meu irmão, tem muito mais sofrimento espalhado. E você pode ser os braços do Cristo, porque eu só tenho 2. Enquanto estou encarnado. Depois que eu retornar para o plano espiritual, eu terei o meu padrão mental que vai envolver a terra inteira. Mas eu ainda precisarei de braços físicos encarnados para ir até o leito e aplicar um passe, para carregar uma cesta básica, para levar material de higiene para o lar dos vovôs, para fazer a prece, para fazer o pacote das gestantes. Nós precisamos de braços físicos encarnados. E o alívio começa a acontecer quando nós nos dispomos a nos integrar nessa onda do bem. Porque aí nós sentimos aquele calor do dever cumprido, de ser útil. É diferente. Sentir-se útil é um prazer completamente diferente. Fazer o bem traz um prazer completamente diferente. Isso vem sendo comprovado cientificamente. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler ou assistir entrevistas. Ler os artigos eu sei que é mais difícil, porque é uma linguagem não tão de fácil acesso. Os artigos científicos eles têm um método de redação que às vezes não é tão palatável ao público em geral. Mas tem muitas entrevistas de um pesquisador brasileiro que chama Jorge Moll Neto. Foi o brasileiro mais novo a entrar na Academia Brasileira de Ciências. E ele pesquisa as bases neurocientíficas da moralidade. Exatamente isso. O que acontece nos mecanismos neurais quando nós tomamos uma decisão de agir segundo a moral vigente do meu grupo, né? Porque isso, como é um estudo social, isso varia de grupo para grupo. Mas, surpreendentemente, quando nós nos dispomos a fazer o bem, tomar a decisão de fazer o bem, é ativada uma região cerebral ligada ao prazer. Aquela mesma região quando a gente faz atividade física, claro que não há comparações de intensidade, ela é ativada. Agora, graus de
de ativação, isso é outra questão. Mas é aquela mesma que a gente come chocolate, tem prazer, aquela região central mais primitiva, né, que a gente chama de circuito do prazer. Então, quando nós nos dispomos a fazer o bem, nós temos sim uma descarga hormonal de bem-estar. Então, não é conversa religiosa, é conversa físico-química. Nós temos uma descarga de prazer no nosso cérebro. É claro que deve ser muito menor do que comer chocolate, mas é a mesma região que é ativada. Então, percebam, e nesse estudo, o mais curioso é porque quando a proposta foi, ele distribuía uma quantidade de dinheiro para os voluntários, e esses voluntários tinham a liberdade de fazer doações para obras reais, como se fossem ONGs, né, obras assistenciais americanas. E quando ele tomava essa decisão, ele podia tomar a decisão de ajudar uma entidade ou, digamos assim, punir, multar, depreciar uma entidade que tinha uma causa que ele não concordava, qualquer que seja, né? Então, quando ele usava o dinheiro para punir a causa que ele não acreditava, ele também sentia prazer. Então, quando ele ajudava a causa que ele acreditava, ele sentia prazer também. Só que o mais curioso é que quando ele ajudava, além da região do prazer, acendia uma região aqui no lobo frontal, que segundo esse pesquisador, Jorge Malneto, está vinculado ao senso de parentalidade. É a mesma região que, por exemplo, nos primatas é ativada com esse sentimento de família, de coletividade, de grupo. Então percebam as bases neurocientíficas desse sentimento de fraternidade universal. Quando eu me disponho a ajudar uma causa que eu acredito, acende a região ligada ao meu senso de família. Eu estou me integrando, são pessoas estranhas, mas eu estou me integrando nessa família maior que faz parte de uma causa que eu acredito. Então percebam como a ciência caminha para comprovar que não só o bem faz bem, mas como é possível sim um dia nós concretizarmos na Terra o que adoramos falar na oração dominical, mas falamos só da boca para fora. Pai nosso. Se temos o mesmo Pai, somos o quê? Mas nos comportamos como irmãos? Basta ver os últimos episódios, e nem vou entrar no mérito, né, do nosso país. Então, esse senso de divergência se intensificou. Faz parte. É importante a divergência de ideias, mas esse senso de fraternidade universal tem que sobrepujar a divisão. Porque, fisicamente, chegará um momento que nós teremos essa sensação neuropsíquica de que o outro é de verdade meu irmão. E aí faz mais sentido ajudá-lo. Faz mais sentido porque família não se abandona. Mas como família ainda é interpretado, infelizmente, apenas como os laços consanguíneos, nós fazemos restrições quando aquele grupo não tem um comportamento, uma crença que eu considero adequada. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus não reduziu as leis e os profetas nessa sentença. Não precisa decorar a Bíblia. Amar ao próximo como a si mesmo. E quem é o próximo? Ele conta a parábola do bom samaritano para explicar quem é o próximo. Então percebam que é fácil de entender, é difícil de concretizar, mas é fácil de entender a proposta do Cristo. Então, quando ele diz, vinde a mim, nós temos que estar dispostos a mudar de comportamento. Entender que nós somos uma família universal e precisamos uns dos outros, porque ninguém vive só. Não há a menor condição de ser feliz sozinho. E tem pessoas que se isolam voluntariamente ou por situações do destino e sofrem, padecem de melancolia, de solidão, de abandono. Aonde estão os nossos braços que não vai socorrer aquela pessoa? Porque ela tem uma opinião diferente da minha, porque ela tem uma orientação sexual, uma etnia, uma cor de pele. Não importa. A proposta do Cristo é, vinde a mim, venha aprender essa nova forma de viver, onde todos são irmãos e cada um doa o que tem de melhor ao outro. Mas doa.
Doa e trabalha, porque a proposta é: aceite o jugo, comece trabalhando. Uma proposta dura, né? Proposta dura. E o trabalho pode ser dos mais variados graus, dos mais variados gêneros. Às vezes a minha depressão, a minha angústia, a minha melancolia é muito pesada. E é justo que seja assim, porque o trauma que eu passei é muito intenso. Mas que eu consiga levantar da cama, olhar a luz. Se eu não consigo vir aqui e ajudar a arrumar as cadeiras, de repente eu ficar na porta do centro dando bom dia. Ou dar um bom dia mais amistoso para o cuidador que trabalha no meu lar. Talvez aí ele já receba uma injeção de ânimo, porque há quantos dias eu estava ali fechado, sem falar o bom dia para aquele que cuida do meu corpo, porque às vezes eu não consigo cuidar sozinho, por causa da enfermidade. Mas quando eu falo bom dia, parece que os laços fraternos se reestabelecem. Cada um tem uma forma de ir ao Cristo. Não existe um único caminho, mas cada um sabe o que tem e o que pode doar, não é? É por isso, já para não se estender, que na lição 5 do livro Fonte Viva, Emmanuel, interpretando exatamente esta passagem de abertura que Kardec separa para entendermos o mecanismo de consolação do Cristo, faz a gente refletir. Será que conseguimos ir ao Cristo? Estamos dispostos a ir ao Cristo? Então, para encerrar, lição 5. Se eu conseguir chegar na página, obviamente. Aqui. O versículo comentado por Emmanuel é exatamente esse: vinde a mim. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Palavras de Emmanuel sobre o que acabamos de discutir. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Então perceba, quem acredita fala do Cristo, para transformar vidas. O palestrante, olha só, está criticando até aqueles que estão aqui nessa posição, que é uma mera formalidade, sabemos, alguém tinha que estar aqui. Mas no fundo somos sempre aprendizes. Mas o fato é que nessa posição, às vezes nós nos empoderamos da palavra do Cristo, né? E todos ouvem, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procure o regaço, o refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim, quão difícil é ir a ele. Aqui, agora ele vai explicar por que é difícil. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamos. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Então perceba que, seja por causa da conveniência, poxa, eu adoraria ir no meio do domingo de manhã, mas nossa, faz 20 anos que eu participo desse clube de futebol. Se eu faltar, eu perco por lá em Dracena, tinha os clubes de futebol. Se você falta, você perde pontos, aí você tinha que entrar no segundo tempo. Ou então, o pior, às vezes você tinha que ficar no gol. Então as pessoas, às vezes, estavam machucadas, mas ia lá no clube só para contar o ponto. Então a gente começa a fazer tradições que são tão absurdas, se a gente pensar do ponto de vista espiritual, mas aquilo, quando você está no olho do furacão, parece que é tão importante, que o que os meus amigos vão pensar de mim, que eu parei de ir no clube de futebol para ir no centro espírita ajudar na sopa? Imagina, Rodrigo, mas você, artilheiro, jogava bem, hein? Não é? Esse pezinho aqui, né? Imagina, né? Se eu estou contando mentira ou não, né? O fato é que são conveniências. Vocês podem dar inúmeros exemplos. Participo do Rotary, do Lions, do clube de leitura da esquina. Não importa. A gente arruma argumentos que são muito convincentes para deixar de fazer o que nós já sabemos que é o correto. Amar e se instruir. Emmanuel continua. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida
mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituído por pessoas, coisas e situações de interesses individuais, que aparentemente são inadiáveis. Os interesses pessoais aparentemente são sempre inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos o tempo todo. Com Ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiríamos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Então olha como a gente segue os caminhos de Jesus, pelo trabalho santificante. Palavras de Emmanuel. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente fortes na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Já conseguimos ir ao Cristo? Conseguimos, gente? Quando a gente convida alguém para ir ao Cristo, será que a gente está convidando de uma forma verbal, de uma forma fria, ou será que a gente está convidando de coração? Porque às vezes o convite do Cristo não precisa nem de palavras, precisa de exemplos. Me veio muito forte contar um caso, talvez já tenha até contado, mas vou repetir. Participava do trabalho mediúnico no Centro Espírita Nosso Lar, e naquele momento manifestou-se um irmão com um comportamento de embriaguez, perdido, não sabia onde estava, e eu no auge do meu status de doutrinador, novo na casa, recém-contratado pelo grupo, soltei o meu repertório de exemplos bíblicos. Ele continuava com o mesmo comportamento. Não vou entrar nisso aqui não vou aceitar não posso entrar, não posso levar minha garrafa, eu não gosto de igreja, eu não vou entrar nesse lugar. Aí aquilo chegou uma hora, você já não sabe mais o que falar. E aí você começa a vibrar num padrão que não é mais adequado, né? Como assim? Depois de todos os ensinamentos que eu dei, ele continua querendo a garrafa no plano espiritual. Aí acho que a equipe, percebendo o meu desequilíbrio, interveio. Aí o irmão falou assim: eu estou vendo uma freira. Aí eu falei assim: graças a Deus, alguém veio me ajudar. E olha que curioso, a vestimenta de freira na reunião mediúnica. Aí eu fiquei esperando, né? Falei assim: bom, olha o orgulho da minha parte. Assim, deixa eu ver o que ela vai falar, que numa próxima vez eu falo também, né? E fiquei esperando, e ela não falou nada. Aí o irmão falou assim: ela está me limpando. Aí ele falou assim: com ela eu vou. Ela não disse nada. Agora vocês imaginem, no mundo físico real, você encontrar alguém na rua, num estado de embriaguez, se nós nos disporíamos a limpá-lo, nós limpá-los, para depois convidá-los, porque obviamente não pode entrar de qualquer jeito, né? Jesus não pede a vestimenta para entrar na festa de núpcias, então exige um trabalho, mas nós limparíamos para ele assistir a palestra. É só vocês tentarem fazer a analogia. O meu comportamento não seria assim. Obviamente, por isso que eu não estava tocando o coração dele para ele seguir o Cristo. Porque aqueles que se propõem a seguir o Cristo têm que mudar de comportamento. Não adianta falar da boca para fora que eu estou com o Cristo. Eu preciso realmente sentir o Cristo primeiro. A irmã sentiu, já sentia. Provavelmente era a mentora do grupo ou uma trabalhadora que estava ali de apoio. Limpou, acolheu e ele não pestanejou. Com ela eu vou. Eu percebo que é assim que o Cristo recolhe cada um de nós. E se quisermos trabalhar com Ele, é essa postura que Ele espera. Que Deus nos dê força, porque como diz Emmanuel, é difícil de ir. Que Jesus abençoe a todos. Passei um pouquinho do horário, me desculpe.